Já tá gravando, né? É isso. É. Então vamos lá. Hoje é dia 8 de março e adivinha sobre o que a gente vai falar? Sobre o próprio dia 8 de março! Que é chamado do Dia Internacional da Mulher. E eu gosto muito de saber que o capitalismo fica dando flor vermelha, tinha que ser vermelha mesmo, porque as origens desse dia são socialistas. É um dia pensado por mulheres comunistas. Você que está dando limpeza de pele promocional para mulheres, comunista! A história que a gente sempre ouve sobre o dia 8 de março é uma história sobre uma greve de tecelãs que teve em 1910 em Nova York, que elas estavam tecendo um tecido roxo e aí sim, e aí elas foram trancadas, sim, tem muitos detalhes. Elas foram trancadas na fábrica e teve um incêndio e foram impedidas de sair e morreram 129 mulheres. Isso é uma lenda. Eu tinha ouvido essa história dissociando as duas coisas. Ou seja, que teve um incêndio, mas que esse incêndio não foi decorrente da greve. Teve duas coisas diferentes. Sim. Incêndio, casual. 2, greve. Mas a história que fica sendo contada, assim, parece que teve essa greve, teve uma outra greve, não sei o que, tem algumas versões. Aí depois, num momento ali, mais ou menos na segunda onda, resolveram que ia ter o Dia Internacional da Mulher. E atualmente esse dia tem muito menos a ver com o feminismo, e ele é um dia do povo enfiar o pé na jaca do estereótipo mesmo, né? Porque é um tal de dar flor, é um tal de oferecer de presente limpeza de pele, lipoaspiração. Teve o ano passado, esse ano eu fui verificar como é que tava. Uma livraria dessas de rede tinha oferecido desconto de livros para mulheres, mas era só uns descontos de livro de culinária. Livro de mulher, né? Livro mais de mulherzinha, né? Assim, essa história de um dia internacional pelo direito da mulher já existe há bastante tempo e as primeiras a pautar isso foram as trabalhadoras socialistas, né? Russas, viu? É bem comunista mesmo. Pré-revolução russa, inclusive. E a movimentação delas foi um dos estopins para a Revolução de 1917. Sim, essa greve grande que se conta que teve foi a greve que é uma das responsáveis por dar início à Revolução Russa de 1917. Mas o Dia da Mulher, que não era internacional, mas os dias nacionais das mulheres de cada país, ali, Dinamarca, Alemanha, acho que Suíça também, próprios Estados Unidos, já são de antes, aí de 1910, 1909, e eles eram no fim de fevereiro, né? Teve alguns dias que foram em 19 de março e tal, mas o primeiro grande, assim, que teve, que também, eu acho que foi isso, né, que reuniu essas mulheres, foi no dia 23 de fevereiro na Rússia, que seguia o calendário juliano, e 23 de fevereiro é 8 de março. Pelo calendário juliano, transposto para o gregoriano, é 8 de março. E aí depois teve um tempo que ficou sem se falar muito do dia, principalmente na Segunda Guerra, né? Isso não quer dizer que não teve em alguns lugares, mas depois foi oficializado pela ONU aí, a partir dos anos 50 e 60, eu acho que foi. E que daí já veio com essa história das mulheres, das 129, que nunca houve essa greve que teve incêndio. Em Nova York não tem registro sobre isso. Assim. Mas mesmo, queria dizer que mesmo nos Estados Unidos era puxado pelo Partido Socialista da América, que puxava essa data. Exatamente, mas socialista, viu? E aí a gente tem mais um caso dessa, que a gente já comentou em outros vídeos, dessa apropriação do movimento feminista que foi feita pelo capitalismo, que transformou esse dia 8 de março numa imensa bobagem. Num dia de você falar como a sua mãe é o máximo porque ela cozinha bem. Como uma coisa de vamos valorizar o feminino. Ou vamos valorizar as mulheres, esquecendo do básico desse dia, que ele não é um dia de valorização do feminino. Não, ele é um dia de luta, né? Ele é um dia de luta de classe. Sim, de luta de classe, porque a mulher é uma classe subalterna ao homem. Quando a gente entende o estereótipo de gênero como uma socialização diferente para homens e para mulheres, e um corte
horizontal que coloca homens acima de mulheres e que as mulheres então são treinadas para serem escravas do homem, a palavra é escrava, gente. O trabalho da mulher é a base do capitalismo. Se a gente remunerasse o trabalho que é colocado no lombo das mulheres, o capitalismo não tinha como pagar, quebrava. Naquele livro super legal que chama Caliban e a Bruxa, ela fala um pouco disso, né, sobre essa divisão sexual do trabalho, né, que quem cunhou isso aí primeiro foi o Engels, lá naquele texto que eu nunca lembro, que são 3 nomes lá, Origens da Propriedade Privada, Família e não sei o que, né? Essa divisão sexual do trabalho que coloca produção de um lado e reprodução do outro. Então, ser mulher tem mais a ver com possuir útero e a capacidade de gerar outra vida. Do ponto de vista material. Do ponto de vista material. Mulher é uma fêmea humana adulta. Todo o resto daquilo que você se torna mulher, que é a frase da Simonão, tem a ver com esse... O estereótipo. Com o estereótipo, com você, né? Então, aquele experimento da BBC é super bonitinho sobre isso, que eles trocam a roupa dos bebês, pede para adulto brincar com as crianças e pro bebê que tá vestido de mulher dá brinquedinhos fofos, coelhinhos, né? E pra criança que tá vestida, que eles trocaram, pra criança que tá vestida de menino, dá jogos de lógica, de encaixe, de ferramentinha e tal. E aí, depois de muito tempo, você sendo socializada dessa maneira, sendo criada dessa maneira, não tendo acesso a jogos de lógica ou de acepção do espaço, né, de coordenação motora, não sei o quê, depois vem dizer que o cérebro feminino, a mulher, ela não tem localização espacial, não sabe dirigir, não sabe fazer baliza, não sabe não sei o quê. E isso é tudo cultura, né? A gente lê o mundo com os olhos da cultura e a cultura reforça a própria criação dela mesma, né? Ela se retroalimenta, né? Ela se retroalimenta nisso, né? E aí o capitalismo se apropria disso, desculpa, eu vou falar sem parar. Pra vender coisa, né? Então todo esse discurso do empoderamento feminino através do batom, através do decote, mesmo essa frase, meu corpo e minhas regras, ela só tem validade se a gente for por âmbito político e estrutural disso, né? Quando a gente vai para lutas onde você consiga liberar a gestão do Estado sobre o corpo da mulher, como a luta pela legalização do aborto, né? O útero é o único órgão que o Estado comanda. Se um homem quiser arrancar o baço dele, não tem uma coisa lá no Estado, né, dizendo não pode, o seu baço, você tem que você vai preso. Você vai preso. O médico que arranque o baço sem necessidade pode ser preso, mas você não vai. Você não é criminalizado. Mas agora, o útero não. O útero não. O útero tem uma questão de Estado, porque precisa garantir o quê? Trabalhadores. Precisa garantir que se produza mão de obra. E paradoxalmente, muitas políticas de Estado também são de esterilização forçada, né? Sim, o controle da reprodução mesmo. Da reprodução. E a reprodução é a parte que cabe às mulheres na divisão sexual do trabalho. O vídeo que a gente fez na semana passada fala um pouco sobre isso, né? A desvalorização dos trabalhos atribuídos ao feminino, né? Que tem a ver com os trabalhos de manutenção da vida. Cuidar das crianças, como de limpar a casa, de fazer comida, de deixar o negócio cuidado para que o cara possa fazer uma jornada de trabalho aí de 10 horas. A gente não pode esquecer que essa divisão, de certa maneira, se apagou, ou seja, ficava a mulher gerindo o lar e o homem fazendo sua longa jornada de trabalho, porque agora as mulheres fazem as longas jornadas de trabalho também. E eu acho Na verdade, mulheres trabalhadoras sempre fizeram. Sempre fizeram. O que acontece em períodos de guerra, em períodos que baixa a mão de obra masculina, ninguém questiona se mulher pode operar máquina pesada, porque as mulheres vão para a fábrica e vão lá e estabelecem a dupla jornada. Por isso que eu acho importante a gente retomar essa origem do movimento das mulheres no seio do trabalho operário, porque enquanto muitas vezes a gente está discutindo, eu não queria, não querendo falar, mas já falando, a gente fica discutindo essa perfumaria às vezes, essa superfície, esse verniz de liberdade, esse verniz do eu dou para quem quiser, é um verniz da escolha, quando não é de fato uma escolha, eu uso ou não batom, eu me empodero ou não, esse discursinho, ou, enfim, eu escolho ser mulher mais feminina. Aquela mesma questão de escolha que a gente conversou sobre na intervenção, por que a gente consegue olhar
que um menino de periferia tem periferia um leque tem, mínimo de escolha. E não consegue olhar que uma mulher também vai ter um leque mínimo de escolha nessa situação, né? Quando a gente discute essa perfumaria do meu corpo, minhas regras, como simplesmente uma questão individual. Sim, e o né? problema é quando vai para o individual. Né? De escolha individual, de com quem eu beijo, quantos eu posso beijar, que é, por exemplo, essa realidade desse novo feminismo meio adolescente. Uhum. Você esquece, na verdade, de grandes questões que estão associadas a estruturas de classe, como, por exemplo, as mulheres que não têm creche para deixar seus filhos e elas são as responsáveis por eles. Né? Ou mesmo isso, assim, você consegue pagar uma babá para cuidar dos seus filhos para você ir trabalhar, mas essa babá vai deixar os filhos com quem? A cultura lê com os olhos da cultura tudo isso, porque ela olha para a biologia também e cata os exemplos na biologia que servem a ela ou não. Né? Então, todo esse discurso biológico da mulher tem que cuidar do filho, cara, eu olho e eu acho que o filho depende da mulher ali enquanto ele mama, tem teta e tal, né? Tem, né? Mana, mas... Passou isso, qualquer homem é capaz de fazer aquilo, cara. Não é possível. O filho é dos dois, né? Se a gente vai entender a família como é. Então a gente tem uma estrutura de família que é só o papai, mamãe e filhinho, e a mamãe tem que ser responsável por toda a criação do filho e o papai pela manutenção da casa, e muitas vezes faz a jornada dupla, né? Chega em casa, cozinha, faz não sei o quê, e ainda cuida, né? Ainda trabalha fora, e o cara trabalha fora e de vez em quando ajuda em casa, né? De vez em quando ajuda. E a gente acha super bacanudo o cara que sabe pôr a roupa na máquina e apertar 2 botões, né? Ui, nossa, como ele é feminista. Eu atualmente, como o feminismo virou feminismos, né? Virou um balaio de gostos. Um balaio de gostos, em que você escolhe. Virou um movimento completamente inclusório, porque fica muito difícil quando a gente fala vamos ter espaços exclusivos para as mulheres. Aí, não, mulher não pode se juntar só a mulher, tem que aceitar todo mundo. Então você tem que aceitar se um homem quer porque ele quer ser feminista. Mulheres têm que ter espaços exclusivos. Eu atualmente tenho muita reticência em falar que eu sou feminista e tenho optado por dizer que eu sou ligada ao movimento de libertação das mulheres, de todas as mulheres. Pautas e atitudes que não ajudem na libertação de todas as mulheres, das pobres, das trabalhadoras, das pretas, das indígenas, de todas as mulheres, como classe subalterna, não me interessa. Então, sobre batom, não me interessa. Sobre eu tenho direito de sair pelada na rua, você tem. Você não consegue simplesmente controlar a socialização do outro. Isso você não consegue controlar. Mudar a cultura é um negócio que demora muito tempo. Se você tiver vagina e tiver num beco escuro, você tem grande chance de ser estuprada por alguém com pinto. Isso é material, isso está nos dados. Aí vai aparecer um monte de comentário. Mulher também estupra. 99% dos estupros são cometidos por homens, por pessoas portadoras de pinto. Só eu ter que formular essa frase, pessoas portadoras de pinto, e isso não ser sinônimo de homem, já tem uma coisa muito louca aí na história, entendeu? Por mais que a gente queira ser pós-moderno, a gente não escapa da realidade material que a gente tem. A realidade material prática da vida é que, se você está no útero, faz o ultrassom, é diferente a recepção e a criação de alguém que é identificado com vagina e de alguém identificado com pinto. O estereótipo de gênero começa aí. E a gente tem que lutar pela abolição desse estereótipo. E pela abolição. E não pela criação de novos. Sim. E não pela inclusão de pessoas que não se encaixam no próprio estereótipo de gênero como pertencentes ao outro gênero. Então, mas é porque é isso que eu acho muito louco, assim, porque quem se encaixa de fato ao estereótipo de gênero? Um monte de gente se encaixa, né? Não, Tati, ao estereótipo mesmo de gênero? A Barbie ali? Quem se encaixa? Tá. Você se encaixa no estereótipo de gênero? Mas meu não, né? Você não, porque você é sapatão? Também. Então, eu não, mas eu não consigo apontar alguém que se encaixa. Entendeu? Que é uma mulher que tem enorme prazer em limpar a casa e tem um conhecimento quase intuitivo do que é tira-limo.
Entendeu? Eu não consigo entender isso. Esse estereótipo de gênero de uma mulher que, por ser mulher, naturalmente se interessa por maquiagem, e qualquer pessoa que se interessar por maquiagem, portanto, vai ser mulher, pra mim não entra na minha cabeça. Essa política identitária toda começa a gente querer ser um ser tão único, com uma identidade tão própria, que você começa a não ter mais iguais e como se fazer um movimento coeso. Porque cada um é uma identidade tão única, tão própria, que o único protesto possível é protesto para eu ser eu mesma. E como que eu faço aproximações da minha realidade com a realidade de outros? Como que a gente faz reuniões disso para falar sobre isso? Esse vídeo vai dar treta, você sabe, né? Sim. Sabe que vai dar polêmica, né? Então, estamos aí para isso. A gente precisa, num dia como hoje, se posicionar sobre a questão de que ser mulher não tem a ver com uma identidade. Tem a ver com uma realidade material. Uma realidade material, que existe a nossa revelia. Se a gente não consegue definir o que é mulher, como que a gente vai conseguir definir pautas de luta? Como é que a gente vai conseguir se enxergar como classe para transformar o mundo? Porque é sobre transformar o mundo. Vamos lembrar que é um dia que tem a ver com essa libertação de todas as mulheres, e a libertação de todas as mulheres significa a libertação de todo mundo. De todo mundo. Significa mudar o mundo. Não tem como libertar a mulher sem mudar o mundo. O movimento feminista, para ter coerência, ele é necessariamente anticapitalista, porque o capitalismo é um produto do patriarcado. Se a gente é antipatriarcado, a gente vai ser anticapitalista. Esse é daqueles vídeos que eu vou postar e sair correndo, né? Você sabe? É isso. Feliz Dia Internacional da Mulher Trabalhadora Socialista!